Fala, maninhos e maninhas, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Felipe Melquiades aqui na área e hoje eu vou trazer um conteúdo top pra caramba aí pra vocês. Como criar uma arte para o Instagram com o tema academia. Você vai aprender o passo a passo como você vai executar essa arte utilizando o nosso Photoshop. Mas antes de começar, já sabe, né? Faz aquele favor, a gente tem um sonho aí de bater 50 mil inscritos. Pra bater esse sonho depende de você. Então, senta o dedo no like aí, dá aquele joinha pra fortalecer e se inscreve se não for inscrito e rumo a 50 mil se vocês deixarem, né? Vamos que vamos. Bora começar esse trem! Bom, então bora lá começar a nossa aula de hoje. Aqui a gente já separou, né, algumas fontes. Serão duas fontes utilizadas. Essas fontes a gente baixou lá no site Bfontes. E aqui a gente vai trabalhar com umas fontes mais esportivas, digamos assim, que fica mais fácil o entendimento e o conceito na arte. Aqui também temos o nosso background e uma partícula que a gente baixou aqui da própria internet mesmo. Vou vir aqui, ó, vou arrastar para o nosso Photoshop, com Ctrl T a gente vai redimensionar e utilizar ela completamente no nosso Photoshop aqui. Beleza, maravilha. Próximo passo agora, a gente precisa definir as cores. Essa arte a gente vai trabalhar com um tom rosa, rosa e preto. Então, para isso, para a gente deixar esse background melhor, a gente vai utilizar aqui, ó, a ferramenta. Clica na bolinha pela metade aqui, vai em mapa de degradê, tá vendo aqui, ó, mapa de degradê. E aqui no mapa de degradê, a gente vai escolher aqui a cor. Primeiro a gente vai fazer o tom escuro, né, o tom preto com branco aqui. Na parte branca a gente vai alterar. Vamos deixar aqui mais cinza um pouco para deixar ele bem escuro e a gente ter um contraste diferenciado entre o background. Vou dar um OK. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai trazer algumas palavras que vai encaixar como elemento nessa arte. Como assim, Felipe? Vamos lá. Utilizando a nossa fonte que a gente já baixou, que é essa fonte Nitrous Oxide, a gente vai vir aqui, vai colocar GIMP, pode ser o nome da academia, as primeiras letras, fitness, tudo alguma coisa relacionada aí à academia. Agora eu vou dar um Ctrl T, vou ampliar ela e aqui vai vir a jogada. A gente vai selecionar a cor que a gente quer trabalhar. Nesse caso, eu vou selecionar um tom mais rosado aqui, um tom rosa. Vou dar um OK e beleza. Só que se a gente deixar somente a letra ali, a palavra aparecendo, ela não vai ficar interessante na nossa arte. A gente precisa mesclar os dois, hein? O background e esse elemento, né? Para isso a gente vai fazer o seguinte, a gente vai converter em objeto inteligente, vai vir em FX, opções de mesclagem e aqui vai vir um segredo. Na opção de mesclagem, a gente vai vir aqui, ó, em camada subjacente. Vou apertar a tecla Alt e olha só o que vai acontecer. A gente vai estar integrando ali, ó, a parte da nossa palavra, né, o GIMP, com o background. E olha só, a gente já tem um efeito bem legal. Aparece uma parte do background e fica subentendido ali a palavra que a gente vai utilizar. Beleza, já fiz isso então. Próximo passo agora, a gente vai colocar aqui GIMP Fit, por exemplo. Ctrl T aqui, vou ampliar, vou vir aqui na bordinha dele ali, ó, deixar ele com essa inclinação. Maravilha. Para não utilizar o mesmo efeito, a gente pode brincar um pouco. A gente vai brincar aqui com a técnica de traçado, tá? Então o que a gente vai fazer? FX, traçado, beleza. Vou colocar aqui um tamanho de 3 pixels, que eu acho que é suficiente. Posição externa. Aqui você pode trabalhar tanto quanto externa quanto central. Fica a critério aí de vocês. A gente vai fazer aqui como externa, modo de mesclagem normal, vou dar um OK. Pô, Felipe, mas ainda tá aparecendo o rosa ali. Para você tirar essa parte rosa, você tem que vir aqui, ó, em preenchimento e tirar todo o preenchimento. E agora sim, você vai fazer um efeito diferenciado somente de traçado no seu projeto. Perfeito, maravilha. Agora a gente vai utilizar elementos para complementar essa arte, né? Elementos que vão simbolizar aí a academia no caso. Para isso a gente vai entrar aqui no nosso pack PNG Magic Pro, que é um pack que consiste todos os elementos necessários para você trabalhar como designer. Então a gente vai vir aqui, ó, na lupinha, vamos escrever aqui, ó, academia, que é a arte que a gente está trabalhando. Vou vir aqui e a gente já vai ter todos os elementos aqui, esses elementos de academia para a gente trabalhar, tudo recortado em alta qualidade. Se você quer adquirir esse pack, o link está na descrição.
acesso vitalício com direito a atualizações por apenas R$ 47,90. Maravilha, eu já tenho baixado aqui, eu não vou baixar novamente. Então, a gente tem um monte de imagem já recortada. Vou escolher uma aqui, vamos pegar essa aqui, ó. Vou jogar ela aqui para o nosso Photoshop e perfeito. Quando a gente utiliza, quando a gente busca uma imagem e essa imagem tem uma borda levemente branca em volta, a gente tem que recortar ela novamente? Não, a gente não precisa recortar. O que você vai fazer? Você vai apertar a tecla Ctrl, clicar na imagem que você quer tirar essa borda branca, que ela vai estar em PNG. Você vai vir em selecionar, modificar e contração. Ou seja, toda essa seleção que está em volta da imagem, você vai contrair 1 pixel ou até 2 pixels, dependendo do tamanho dessa borda. No caso aqui a gente vai colocar 1 pixel para fazer o teste. Vou clicar em OK e vou clicar agora aqui, ó, em máscara de camada. Cliquei, olha só, já saiu então a parte que a gente queria, que é aquela bordinha branca, e a gente vai posicionar ela no centro da nossa arte. Felipe, eu não sei onde que é o centro, como que eu vou fazer? Ctrl R, vai aparecer a régua na lateral, e aí você segurando a tecla Ctrl, ó, você vai puxar uma linha bem no centro da sua arte. Aqui no caso, como a gente está trabalhando com 1080 por 1350, então a metade seria em 540. Essa é a metade da nossa arte. Vou puxar ela um pouquinho mais, o nariz vai ficar posicionado certinho no centro, e aqui vai ter uma jogada de luz. A gente pode observar que na camada, na pessoa ali, ó, a gente tem luz e sombra. Para ficar uma arte bem elaborada, a gente tem que trabalhar sempre nessa pegada. Então eu vou virar na horizontal aqui, por exemplo. Virei na horizontal, então eu estou definindo que do lado esquerdo a gente vai ter sombra, do lado direito a gente vai ter luz. Maravilha, perfeito. O que a gente vai fazer agora? A gente vai utilizar a técnica de elementos repetitivos na arte. Como assim, Felipe? A gente vai vir aqui, ó, vou converter como objeto inteligente, vou dar um Ctrl J, subir as camadas e vou posicionar na parte de baixo. E aí ele vai ficar com esse aspecto aqui, ó. Posso até subir esse fitness aqui para a gente fazer uma jogadinha mais bem elaborada, e aí a gente já tem esse conceito. Porém, se eu for aplicar algum texto nessa arte, a gente vai ter uma dificuldade com contraste entre foto, fundo, então a gente precisa definir alguns pontos de luz e uns pontos de sombra que a gente vai fazer agora. Para isso, eu vou utilizar o pincel, tá? Então vou Ctrl Shift N, criar uma nova camada, e com o próprio pincel a gente só vai seguir. Na área lateral aqui do lado esquerdo, a gente vai ter sombra. Então eu vou fazer uma sombra, e na parte de baixo também vai ter sombra, então eu vou manter essa sombra aqui. Pô, Felipe, mas você apagou todos os elementos que a gente tinha aqui. Mas a gente vai vir aqui, ó, e dar uma suavizada com filtro, desfoque e desfoque gaussiano. Com desfoque gaussiano a gente vai estar suavizando essa pincelada aí que a gente deu no Photoshop. Porém ainda está muito forte essa sombra. Então para isso a gente vai vir aqui, ó, vamos tirando o preenchimento até com que fique um contraste legal, uma sombra que ainda aparece os nossos elementos, mas ao mesmo tempo te dá esse contraste, essa sombra ali para você colocar o seu texto. Perfeito, então a gente já fez a parte de sombra, Ctrl Shift N, vou criar agora uma luz. Essa luz eu posso puxar da própria imagem, então vou selecionar aqui o pincel, vou vir aqui na verdade em conta-gota, selecionar a cor mais clara do nosso rosa ali, tom rosa, vou apertar a tecla B, que é para ir para o pincel, e ó, vou fazer um foco de luz aqui na lateral, por exemplo. Como a gente está trabalhando com luz, eu tenho que mudar o modo de mesclagem, de normal para divisão. Olha só o efeito que a gente já faz, então vou ampliar ela aqui, e aqui eu vou definir a primeira luz. Agora eu vou dar um Ctrl J nele, Ctrl T, e vou diminuir um pouquinho mais esse foco de luz, só para a gente ter um brilho a mais na lateral. Beleza, já está ficando interessante a nossa arte aqui. A gente pode perceber que essa foto ela só foi colada no nosso background e ela não está ainda encaixando perfeitamente tanto quanto a sombra, tanto quanto a coloração, tanto quanto a luz. Então, para a gente fazer da forma certa, a gente vai vir aqui na camada do nosso elemento, que é a foto, vou vir em FX, sobreexposição de cor, e aqui, ó, quando eu ativo, vai aparecer modo de mesclagem. Esse modo de mesclagem a gente vai mudar para luz indireta. Na luz indireta, a gente vai vir aqui, ó, selecionar a cor
e selecionar a cor do nosso background. Vou dar um OK. Porém, tá vendo que agora ela ficou muito forte, ficou muito rosada. A gente vai tirar a opacidade um pouco para a gente ter levemente uma coloração do nosso fundo na nossa foto. Vou dar um OK, perfeito. Agora a gente vai fazer a parte de tratamento, aplicar um pouquinho mais de textura, aplicar um pouquinho mais de nitidez para dar um volume melhor nessa imagem. Vou vir em filtro, filtro do Camera Raw, e aqui a gente vai mexer em detalhe, vou aplicar um pouco de nitidez, tá vendo aqui? Nitidez. Vou vir em efeito, claridade, posso colocar aqui ó, mais 21 e textura mais 22. Vou dar um OK, olha só como ela já ficou bem mais bonita, bem mais vibrante essa imagem. Porém, a gente pode mexer ainda em um detalhe. Apertando Ctrl U, a gente vai tirar um pouquinho dessa saturação. Pouca coisa mesmo, só para deixar ela um pouquinho menos saturada e não ter tanta vibração nessa imagem. Vou dar um OK aqui agora e olha só o efeito que a gente já tem. Bora colocar mais uns elementos. Vou vir aqui abrir nossa pastinha de academia, vamos ver o que a gente pode jogar aqui. Bom, a gente tem aqui ó, esses pesos, a gente pode trazer para a imagem. Ctrl T, ó, jogar lá no fundo para ela ficar bem subentendida. Só que joguei o elemento, pô, Felipe, não tá com a mesma coloração. Vamos fazer o mesmo processo. FX, sobreexposição de cor, luz indireta, tá? Ó, vou deixar uma luz indireta meio rosada. Vou dar um OK, só que ela tá muito clara ainda. Então eu vou no Ctrl U e tiro um pouco dessa luminosidade aí. Tirei um pouco da luminosidade, olha só como que ela já integrou melhor na nossa arte. Perfeito, Felipe, maravilha. Qual que é o próximo passo que você acha interessante? Você vir em filtro, filtro do Camera Raw e utilizar claridade e textura só para você dar mais uma vibração ali para ela. Vamos trazer mais um elemento aqui do nosso pack PNG Magic Pro. Vou jogar ele para cá. Joguei ele para cá, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar um lá atrás, ó, só para ter mais um efeito, para lembrar. Vou dar um Ctrl J, vou puxar ele para frente, Ctrl T, e agora a gente vai utilizar ele aqui na frente também. E aí, como a gente tem dois elementos repetitivos aqui, a gente pode brincar com desfoque. Então vou vir aqui, ó, filtro, desfoque e desfoque de movimento, para como se ele tivesse sido arremessado, digamos assim. Beleza? Então vou posicionar um ângulo de 21, vou dar uma distância aqui de 30 pixels, vou dar um OK, maravilha. E aqui no outro também vou fazer o mesmo esquema, filtro, desfoque, desfoque de movimento, só que um pouquinho menos para a gente ter uma visibilidade melhor dele. Podendo perceber aqui na arte, ela já está alinhada, já está quase no jeito, mas a gente tem que melhorar algumas coisas. Por exemplo, a luz em volta da pessoa aqui, ela entra um pouco nela. A gente precisa deixar isso transparecer na arte. Então, para isso, você vai fazer, é muito simples, dá para fazer com pincel, dá para fazer de várias formas, mas o jeito mais rápido, mais simples de você fazer é o seguinte: você vai duplicar a camada, você pode aqui ó, converter em texto em objeto inteligente, você vai vir aqui ó, em FX, brilho interno, no brilho interno você vai deixar o modo de mesclagem de visão, a opacidade você pode controlar aqui ó, aqui eu acho que vai ficar interessante, então controla aqui na opacidade, e o tom, o mesmo tom de luz, né? O mesmo tom da coloração do background. O desfoque a gente deixa totalmente desfocado em 0%, e o tamanho é o quanto você quer que essa luz invade a imagem. Nesse caso aqui eu vou deixar em 65, vou dar um OK, beleza. Agora vem elas, né? Agora que são elas. O que a gente precisa fazer? Tirar o preenchimento dessa imagem e converter ou rasterizar a imagem novamente. Feito isso, o modo vai para normal, a gente precisa só alterar para divisão novamente. Por que você fez isso, Felipe? Porque assim a gente consegue decidir e mostrar aqui para o Photoshop aonde não vai ter luz. Por exemplo, do lado esquerdo não tem luz, é a parte da sombra. Então eu preciso tirar essa sombra daqui, ó. Então eu vou tirar com o pincel na máscara de camada, com o pincel na cor preta, eu vou tirar onde não tem luz. Ah, Felipe, desse lado aqui tem muita luz, eu quero tirar só um pouco. Diminui o fluxo do pincel e ó, você vai tirando até com que fique legal aí. Antes, depois, olha só, um leve efeito, a gente já muda a cara da imagem. Perfeito, podemos utilizar aqui também no elemento,
Nessa área do elemento, a gente pode dar um Ctrl U nele e deixar ele um pouquinho mais escuro, digamos assim, que ele está chamando muita atenção lá no fundo. Então a gente já deixa esse elemento assim. Maravilha! Depois que a gente já finalizou, a gente pode vir aqui na nossa pastinha, adicionar uns files, né, umas partículas. Se você quiser pesquisar aí na internet, é particles file, você vai achar aí no Google, mesmo você vai encontrar essas imagens aqui. Isso aqui vai ser um overlay para a gente ter um efeito diferenciado. Porém, ele está meio avermelhado, a gente tem que alterar essa cor. Então, eu vou vir aqui em FX, sobreexposição de cor, vou colocar aqui o modo de mesclagem, eu vou colocar matiz e aumentar toda a opacidade. Vou dar um OK, beleza, maravilha, a gente pode rasterizar a camada, né? Não tem problema. Vou vir agora no modo normal e colocar divisão e olha só o efeito que a gente já vai trazer para essa arte. Vou dar um Ctrl J, Ctrl T, virar na horizontal e a gente vai posicionar do outro lado também para ter um efeito bem equilibrado dos dois lados. Feito isso, agora falta só o texto, né? Agora é a parte mais fácil. Como a gente já alinhou tudo, já deixou tudo esquematizado, a gente vai puxar a linha guia aqui para o centro da nossa arte e olha, a parte de cima vai ser a parte mais interessante aqui para a gente deixar à mostra. A parte de baixo a gente vai complementar com o texto e aqui depois a gente vai vir com as instruções, né? Endereço. Então a gente vai utilizar aqui a nossa fonte, que é a fonte Nitrous Oxide, uma coisa assim. A gente vai escrever aqui Agende, vou dar um Ctrl T, posicionar ela no centro da nossa arte. Vou utilizar a mesma inclinação que a gente utilizou lá no fundo, certo? Vou vir agora e selecionar a cor que eu quero. Eu quero um rosa mais chamativo, então vou selecionar aqui, ó, na própria imagem, na própria arte, a gente seleciona a cor que a gente está trabalhando. Sempre vai fazendo esse teste com conta-gota e selecionando as partes da própria arte. Por quê? Porque aí você não foge muito do contexto, você sempre vai estar trabalhando na mesma coloração. Feito isso, agora a gente vai vir aqui, ó, vou dar um Ctrl J, vou escrever aqui, ó, experimental, tá? Experimental, deixar ele centralizado e no centro aqui, ó, nesse espaço a gente vai colocar aula. A aula a gente pode colocar ele branco, né? A cor branca, ó, maravilha, encaixou, tá todo mundo alinhado, tá todo mundo no centro, bonitinho. Então aqui a gente vai selecionar a cor branca. Vamos converter o texto como objeto inteligente e o que a gente vai fazer agora? A gente vai dar um Ctrl J, na camada de baixo a gente vai vir em filtro, desfoque e desfoque gaussiano. Vou diminuir o desfoque gaussiano só para a gente ter um leve glow ali, ó, em volta desse texto, tá? Vai ficar um pouco embaçado, mas é como se a luz estivesse saindo mais ali do nosso elemento, né, do nosso texto. Vou dar um OK e aqui na camada de cima a gente vai deixar normal, tá? Se eu alterar o modo de mesclagem não vai ficar legal, então a gente vai deixar normal e olha só a diferença que a gente tem. A gente já tem um glow ali bem sutil, bem de leve, antes e depois. Tá vendo a diferença entre um e outro? Agora a gente vai pegar e fazer a parte dos textos, né? Ctrl T, o mesmo ângulo, vou vir aqui escrever. Imagina que aqui é o número que é para entrar em contato. Ctrl T, redimensiona e aqui eu vou deixar ele menor, porque o que eu quero chamar a atenção é agende uma aula experimental. Ctrl H para a gente ver se está na linha. Opa, tá legal. Então a gente pode posicionar aqui na parte de baixo, ó. Na outra área aqui que está selecionada, a gente vai dar um Ctrl J e vamos escrever o Designer Premium 3490. Ctrl T, vou deixar ele menor para ele encaixar aqui melhor na parte de baixo. Vou dar um Ctrl J e a gente pode escrever, sei lá, o endereço. Centro, Rio de Janeiro, RJ. Beleza? Só para ter um contraste ali de tamanho, a gente vai utilizar um maior, o outro menor. E agora, para a gente chamar mais a atenção desse número, para não ficar tudo rosa, a gente vai selecionar aqui a cor branca também. Então, olha só a jogadinha que a gente já fez aqui e deu um efeito.
O que a gente pode melhorar? Tá vendo que a gente pode trazer um pouquinho mais de sombra na parte de baixo? Então para isso é bem simples. A gente vai vir aqui na parte de sombra e ó, vou Ctrl Shift N, vou criar uma nova camada na cor preta e bem de leve, ó, eu vou passar somente aqui na lateral. Só para a gente chamar um pouquinho mais da atenção e mesclar com o fundo. Filtro, desfoque gaussiano, dá uma espalhada aí e vou tirar um pouquinho desse preenchimento. Bom, o que eu gosto de fazer depois que a gente finalizou? Aplicar um pouco de glow, né, nessa imagem. Então para isso a gente vai fazer o seguinte, bolinha pela metade, brilhos, aumentar esse brilho, ó, deixar ele bem forte, 35 mais ou menos já vai ficar bom. Vou fechar aqui e na camada, tá vendo que eu dei uma estourada na imagem? O que você vai fazer? Você vai tirar aqui ó, o branco na máscara de camada, você vai apertar Ctrl I e vai inverter essas camadas. Agora com o pincel na cor branca, você vai vir e dar alguns focos de luz. Por exemplo, na parte da aula experimental, a gente pode colocar esse foco de luz. Aqui na lateral, ó, a gente também pode colocar essa luz para fazer um brilho melhor. Então, antes, depois, a gente já dá esse aspecto um pouquinho mais bacana para nossa arte. E para finalizar, a gente vai vir bolinha pela metade de novo, cor seletiva. E na cor seletiva, você pode trabalhar um pouco alterando algumas cores. Então, ó, eu quero alterar as cores vermelha, o tom ciano, a gente vai aplicar aqui, ó. A gente pode deixar ela mais saturada ou menos saturada. Pode vir aqui no magenta e alterar também. Se eu quero deixar mais rosada, você pode colocar. Ah, não quero. Então você pode ir alterando tranquilamente aqui. Amarelo, pode deixar ela mais amarelada ou menos amarelada. E aqui o preto, se você quiser deixar o preto uma cor mais preta, você vai aplicando. Beleza? Vou dar um OK. E essa foi a aula de hoje, o tutorial aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, reaplica aí no Photoshop, cria essa arte aqui utilizando esses métodos. E é isso aí, galera. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscreve se não for inscrito e eu vou ficando por aqui. Partiu, falou e fui!